Se estamos em Mateus 28, de fato estamos no fim do percurso. Vamos recuperar o contexto, só para a gente entrar na mesma página e a partir do contexto a gente vai para o encerramento do pacote. Então, qual é o contexto aqui? A gente passou nos últimos estudos por basicamente dois momentos específicos da história final de Jesus. Um deles ligado diretamente à questão da ceia e todas as conversas de Jesus com os discípulos, terminando ou culminando aí na última parte das instruções dele e da oração de João 17. Partimos do julgamento de Jesus e condenação de Jesus, a discussão com Pilatos e Herodes, e por fim a condenação de Jesus. E agora chegamos ao ápice da história, ao final da história, que é pós-morte de Jesus, a sequência dos eventos. Então, morte de Jesus, sepultamento, ressurreição, são os eventos que fecham essa parte da narrativa dos evangelhos, seja em Mateus 28, seja lá em João, nos capítulos 19, 20 e 21, ou na sequência do finalzinho de Lucas, são os relatos principais dessa questão. Vamos para Mateus 28, a gente começa a leitura por aqui, e a partir da referência de Mateus, a gente vai buscando a complementação que for necessária nos outros textos. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De Ok, dá uma repente, paradinha aí. Antes da gente continuar a leitura desse evento, algumas coisas interessantes para comparar os eventos. Se a gente abrir o texto de João, lá no capítulo 20, dá uma olhadinha como é que o texto de João retrata essa mesma história dessa manhã de domingo pós-morte de Jesus. Vamos ver como é que João retrata esse mesmo episódio. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ok, dá uma paradinha aí. Percebe que há uma divergência entre os dois relatos, algo que é típico nas abordagens dos evangelhos sinóticos, quando você está olhando a cena de longe, a partir da perspectiva que cada um dos discípulos teve da cena ou do contato que cada um deles teve a seu tempo na cena.
No texto de Mateus, a gente tem o relato de que as mulheres vieram ao sepulcro, encontraram a tumba vazia, encontraram dois anjos lá que anunciaram que Jesus não estava mais na tumba porque havia ressuscitado e voltaram para contar para os discípulos. Quando a gente vai ao relato de João, João foca em uma pessoa, que é Maria Madalena, que vai ao sepulcro, encontra o sepulcro aberto e volta correndo para contar para eles que o sepulcro está aberto, e Pedro e João correm até lá para ver se isso é verdade. E você não vê no relato de João o encontro de Maria com estes anjos que disseram que Jesus ressuscitou, e nem o aviso de Maria a João e Pedro de que Jesus houvesse ressuscitado. Se a gente vai ao relato de Lucas, há ainda uma sobreposição dos eventos, como se Lucas pegasse um mix dos dois textos, o de Mateus e o de João, e juntasse os dois textos num único desenho, num único relato, em que há a abordagem do anúncio de que Jesus ressuscitou, ao mesmo tempo que há a abordagem de que Pedro saiu correndo e foi ver o sepulcro, e lá viu os lençóis postos e ajustados, e retirou-se dali admirado com a cena que observou. Então, há três visões diferentes desse mesmo evento. O que é típico em um evento que nenhum deles testemunhou, nenhum dos discípulos estava presente na cena. O que significa que a percepção do evento é a percepção de quem está olhando de longe, de quem está olhando a partir de um relato secundário, ou das mulheres, ou de terceiros mesmo, como é o caso de Lucas. A gente tem para a gente mesmo que o relato mais preciso dessa ocasião seja o de João, porque nisto concorda Lucas de que Pedro foi ao sepulcro e João retrata que foi com ele, e só os dois foram ao sepulcro, os outros discípulos não foram, não fizeram parte dessa cena. O que significa dizer, então, que quem participou mais proximamente da cena foi Pedro e João. Daí a importância do relato de João nessa questão. De fato, as mulheres foram ao sepulcro e é, os, o anúncio da ressurreição de Cristo foi dado a elas. Mas a visão de Jesus é dada a uma outra pessoa. Então, isso é interessante de observar nessa cena. Como parte curiosa de olhar os relatos diferentes que os evangelhos têm a respeito deste evento. O que é mais importante nos relatos do que a diferença? É aquilo em que os relatos convergem. Os três relatos confirmam a mesma questão. Mulheres foram ao sepulcro, mulheres não encontraram Jesus, mulheres receberam o anúncio de que Jesus ressuscitou. Apenas a ordem dos fatores é que está sobreposta em Mateus, e em João está destacada. Houve um anúncio às mulheres, no sentido geral, e houve um anúncio específico a Maria, no particular. E ambos os grupos, né, divididos aí em dois grupos de personagens, participam deste anúncio. Outra coisa interessante do contexto, a ressurreição acontece no domingo pela manhã, e a morte de Jesus acontece na véspera de sábado, na sexta-feira, próximo ao pôr do sol. Jesus é sepultado às pressas, porque o pôr do sol se aproxima, e a festa da Páscoa, no grande Shabá, que unia tanto o sábado bíblico quanto o sábado festivo da Páscoa, caíam no mesmo dia, por isso o grande Shabá, em que Jesus descansa. A tumba está fechada e Jesus cumpre o mandamento, descansando naquele sábado e ressuscita no domingo pela manhã. Assim como os discípulos cumprem o mandamento e não fazem todas as honrarias usuais de um sepultamento de alguém ilustre e deixam isso para a madrugada do domingo. E as mulheres vão de madrugada por conta disso, terminar de preparar o corpo de Jesus e todo o trabalho de homenagem típica a alguém que é sepultado nessas honrarias. Por isso, foram para lá. Outra coisa interessante do relato é como é que a sequência se deu. Ou seja, duas coisas aparecem aqui, tanto no relato de Lucas quanto no relato de João, que é o fato de que Pedro acreditou no que viu. E aí tem uma questão dupla nesse acreditar. Se o acreditar de Pedro e João está ligado ao anúncio das mulheres, então, se está ligado a isso,
o que Pedro acreditou foi na ressurreição de Jesus ao ver os lençóis dobrados. Se, por sua vez, o que está no relato principal de João é o anúncio de que a tumba está vazia, então a crença de Pedro estaria ligada ao fato de que ele também viu a tumba vazia. Mas há algo que chama atenção nos dois relatos. E como o de João, neste caso, é lacônico, o que chama atenção é o fato de que Pedro acredita quando vê os lençóis ali depositados de maneira organizada. Ou seja, ele vê os lençóis de um lado e vê aquilo que cobria Jesus de um outro lado dobrado. E se alguém houvesse roubado o corpo de Jesus, os lençóis não estariam dobrados. Não faria sentido um ladrão levar o corpo e dobrar os lençóis. Os lençóis estariam jogados. Então, parece, olhando os relatos, que a crença de Pedro nesse momento é a crença de que alguma coisa diferente aconteceu com Jesus, do que simplesmente ter sido roubado o corpo de Jesus. E aí, nesse sentido, faria coesão o texto de que as mulheres anunciaram a ressurreição, mas eles não acreditaram, achando que isso pudesse ser um desvario, que é exatamente o que Lucas retrata. Lucas diz assim: e quando elas disseram essas coisas, as suas palavras pareciam como desvario, como loucura, e não creram. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo daquele caso. No relato de João, ele abaixou, viu no chão os lençóis, todavia não entrou, então chegando Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Aí nisto vem a crença de Pedro. Pedro viu isso e creu. Portanto, se os dois relatos se somarem, a crença de Pedro seria na ressurreição de Jesus a partir do que viu. Daí para frente, vamos na sequência de Mateus, depois a gente volta para complementar o texto a partir do relato de João. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Então, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nessa segunda parte do relato, duas coisas chamam a atenção. A primeira delas é que Jesus aparece às mulheres, antes de aparecer aos discípulos. E isso é uma coisa muito interessante na cena, porque dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judia, anunciar pelas mulheres a ressurreição de Cristo seria algo de pouca credibilidade. E, curiosamente, são as mulheres que levam a notícia, e é para as mulheres que é dado o aviso, e é para elas que Jesus aparece em primeira instância. Ou seja, o relato menos enfático da ressurreição de Jesus é aquele que é usado para comunicar a ressurreição no primeiro momento. Ou seja, Jesus não aparece para os discípulos em primeira instância, ele aparece às mulheres. E isso é muito interessante de observar nessa cena, porque o que vem na sequência, dando credibilidade ao evento, se soma ao relato das mulheres.
Ou seja, tanto a dúvida de Pedro, que seria plausível dentro desse contexto, quanto depois a forma como o anúncio é dado a partir daqueles que ressuscitaram para anunciar a ressurreição de Jesus. Lembra que a gente observou isso quando estudou sobre a morte de Jesus, de que alguns ressuscitaram e entraram nas cidades contando que Jesus havia ressuscitado. Então, isso se soma ao relato das mulheres e a notícia que começa a se espalhar. Em paralelo, vem a segunda coisa importante do bloco, que é o fato de que os soldados foram até os sacerdotes para comunicar o que havia ocorrido, de que Jesus havia ressuscitado. E é interessante que os soldados tenham feito isso, ido primeiro aos sacerdotes e não a Pilatos, uma vez que Pilatos foi quem destacou um grupo de soldados romanos para cuidar do túmulo, a pedido dos sacerdotes, a pedido dos fariseus. Dentro desse contexto, há uma coisa que chama a atenção. O fato de que o evento que eles assistiram é sobrenatural e ligado à cultura judaica, é interessante que eles tenham procurado primeiro aos sacerdotes e não a Pilatos. De alguma forma, o evento os impactou e talvez tenham procurado os sacerdotes como forma de explicação, tentar entender o que havia ocorrido e quem era o sujeito que havia ressuscitado. Para surpresa deles, o que eles encontram lá é um suborno bem montado para que eles mudem a história, mudem a narrativa, e ao mudarem a narrativa seriam protegidos pelo discurso dos sacerdotes, caso Pilatos, de alguma forma, quisesse puni-los por ter acontecido aquilo. Então, o que é interessante de a gente lembrar na cultura deles. Os soldados foram destacados para guardar a tumba. Se eles não foram suficientemente capazes de proteger a tumba de uma invasão, isso significa que eles pagariam com a vida por esse evento, porque, como soldados romanos, eles deveriam ter pago com a vida a defesa da tumba e morrido em batalha, e não voltado para contar que alguém invadiu a tumba e levou o corpo de Cristo embora. O mínimo que eles teriam que ter feito é partido para a defesa do, do, do evento em si. Portanto, a história que provavelmente os sacerdotes contariam é que não havia como impedir o povo e de que talvez os soldados, com medo de um levante social, preferiram recuar e depois resolver a conta em alguma outra circunstância. E aí, com isso, eles se livrariam de alguma penalidade mais forte com Pilatos. O fato é que eles aceitaram o suborno e divulgaram uma outra história, diferente da história verdadeira. E aqui começa a cruzar algumas coisas que passam a ser complicadas de administrar na sociedade. De um lado, tem os discípulos e várias pessoas que estão vendo Jesus e anunciando que ele ressuscitou. Do outro lado, tem pessoas que ressuscitaram e estão entrando nas cidades contando que Jesus ressuscitou. E tem um terceiro grupo contando que Jesus não ressuscitou e foi o seu corpo roubado. E agora essas histórias começam a se cruzar entre os diversos circuitos e ambientes da Judéia, da Galileia, conforme a história vai se ampliando. O fato é que fica muito difícil sustentar uma história a respeito da não ressurreição de Jesus, uma vez que houveram pessoas ressurretas que anunciaram a ressurreição e testemunhas oculares que se encontraram com Jesus e não foram nenhuma nem duas, foram dezenas ou talvez centena de pessoas que tenham visto Jesus na sua ressurreição, dado o fato de que ele fica 40 dias com os discípulos e caminhando entre eles e dando as últimas instruções antes de ir embora. Na sequência disso, o que é interessante observar, a gente tem um outro relato em paralelo que acontece na ressurreição, e esse relato acontece lá no texto de Lucas, no capítulo 24. E ele vai ocorrer a partir do verso 12, depois do encontro de Pedro. Vamos lá, verso 13 em diante, do relato de Lucas 24. Se alguém puder ler para nós. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não o acharam. Não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Continua? Continua mais um pouquinho. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne, nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês não são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Continua? Até aí tá bom. O que é interessante nessas cenas, nessas duas cenas que aparecem aqui? A primeira coisa interessante é a dificuldade que os discípulos tinham de acreditar que Jesus tinha ressuscitado, apesar de todas as evidências. A segunda coisa interessante é o fato de que eles não compreendiam as Escrituras, mesmo tendo convivido com Jesus 3 anos e meio, e mesmo tendo assistido Jesus cumprir todos os eventos proféticos previstos a respeito dele nas apresentações de profecias messiânicas do Velho Testamento, inclusive algumas delas lidas ou citadas por Jesus nas sinagogas ou em alguns sermões. Ou seja, parece que eles estavam anestesiados com todo o horror da cena da crucifixão e com todas as dificuldades da perda, a ponto de não enxergar aquilo que parecia óbvio diante deles, a ressurreição de Jesus cumprindo todas as profecias, inclusive as do próprio Cristo, dizendo que ressuscitaria ao terceiro dia. Outra coisa interessante da cena, quando a gente sai do aspecto da crença, é a forma como Jesus traz para eles isso à memória. Nos dois casos, Jesus recupera as profecias para mostrar tudo isso já estava escrito, vocês só não prestaram atenção. E, de certa maneira, Jesus está também atestando que a nação inteira não percebeu. E isso fecha o pacote dos evangelhos, mostrando por que o processo da promessa feita a Israel, de que seria o povo de Deus, a nação eleita para representar a Cristo ou representar a Deus no mundo, perdeu o seu tempo, perdeu a sua oportunidade. E agora o evangelho vai mudar de mãos, vai mudar de cena, vai mudar de direção. E a mensagem de Jesus é a que ele dá em Mateus 28, que Mateus retrata lá em Mateus 28, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as apresentações de Jesus enquanto ministério estavam voltadas para os judeus, inclusive com algumas frases que se tornam até polêmicas se lidas fora do contexto, como Jesus tratando da mulher cananeia ou da mulher samaritana como alguém que não estava no foco da missão de Jesus. E a essência da missão de Jesus, nas falas dele mesmo, estavam voltadas para a Judéia. Mas agora a missão se inverte e vira como alvo o mundo inteiro. Portanto, vai haver uma mudança de paradigma aqui. A rejeição de Israel manifesta de forma representada na incompreensão dos discípulos a respeito do que as Escrituras diziam sobre Jesus, mostra essa inversão. A outra coisa curiosa é que Jesus diz para eles que essa missão, que precisa acontecer, só vai poder ocorrer depois que eles receberem o poder manifesto do Espírito Santo para que essa missão comece. Portanto, há um tempo de latência aqui entre o encontro de Jesus com os discípulos, as últimas instruções, a ascensão de Cristo e então a vinda do Espírito Santo como cumprimento da promessa feita lá em João 13, 14, 15 e 16, quando Jesus diz que é necessário que o Consolador, o outro Consolador, venha, porque Cristo está indo embora. E enquanto ele não vier, eles não devem começar a missão. Somente depois de receberem o poder da manifestação do Espírito Santo é que eles começarão a desempenhar essa nova fase do ministério de Cristo, que é o Evangelho ao mundo, o Evangelho apresentado, pregado em testemunho ao mundo inteiro. E isso fecha esse pacote de eventos aí na ressurreição. Um último detalhe que vale a pena olhar desse processo é o detalhe de João. João faz um relato a mais do que os outros relatos dos evangelhos, destacando uma parte significativa do evento, da ressurreição, a partir do verso 9
do capítulo 20 de João. Vamos a ele, para a gente finalizar esse pacote. Não, mas João 20, a partir do verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Vamos dar uma paradinha aqui. Percebe que aqui a gente está num momento diferente do relato que a gente leu em Lucas. O relato de Lucas, eles já haviam visto os anúncios da ressurreição, não haviam ainda entendido direito, mas o relato de Lucas dá para a gente a representação de que Jesus apareceu para eles para explicar isso. O relato de João 20 é o começo da manhã de domingo, assim que eles entraram no túmulo, depois que Maria os avisou, e eles saíram correndo lá para ver. Então, sequência aí da cena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Congela Nisso aí de ela novo. se O que é interessante aqui, lembram? O relato de Mateus diz que os anjos avisaram as mulheres que Jesus havia ressuscitado e elas saíram correndo para anunciar aos discípulos. Mais do que isso, no caminho Jesus apareceu para elas. Então elas chegaram com a notícia de que Jesus ressuscitou e que apareceu para elas. Maria não participou disso. Maria está na porta do túmulo chorando. Ela não participou dessa cena e agora ela vê os mesmos 2 sujeitos no túmulo que não estavam quando Pedro entrou. Percebe? Maria foi avisar Pedro e João, voltou ao túmulo, chegou depois dos 2, porque os 2 foram correndo, e Maria, a essa altura, já tinha ido e voltado ao túmulo. Portanto, ela chega depois, senta à porta do túmulo chorando, enquanto Pedro e João vão embora, e na realidade não sabemos se João de fato foi embora ou assistiu um pedaço da cena para depois ir embora, ou se é revelação. Como ele não viu Jesus, então provavelmente o que acontece aqui é que João recebeu a revelação do que aconteceu com Maria e retrata a história a partir do que lhe foi revelado, porque ele não estava lá. Dentro desse contexto, o que acontece? Jesus aparece na cena, que é a próxima parte do desenho. Verso e ele 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone. Jesus, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Percebe o que acontece aqui? Há uma cena interessante. Jesus aparece a Maria num contexto diferente do que aconteceu aos outros discípulos. Ele aparece a Maria. Maria é a primeira pessoa do cenário que tem a oportunidade não de só ver Jesus, mas de tocar em Jesus. E quando ela abraça Jesus, chorando, Jesus diz para ela 2 coisas importantes. Primeiro, que ela precisa avisar os outros. Segundo, que ele já está atrasado e precisa ir embora. E ele diz para onde? Ele pontua: vai e avise para eles, porque eu preciso ir ao meu Pai e vosso Deus. E aí, enquanto ela vai dar o anúncio, Jesus sai de cena. Ou seja, até este momento, na cena da ressurreição, Jesus ainda não havia ido ao céu se apresentar pós-sacrifício. Isso é interessante da gente lembrar quando o texto de Daniel 9 cruza com esse texto. Porque quando a gente lê Daniel 9, a representação do sacrifício de Cristo, lá em Daniel 9, traz algumas referências de coisas que o sacrifício vai representar. Expiação dos pecados, fim da iniquidade, etc. Tem uma série de eventos ali, 5 eventos
retratados em Daniel 9, pontuando essa cena. E para que todos eles se cumpram dessa forma, é necessário que o sacrifício seja aceito. É a cena que a gente vê no templo. Quando o sacrifício é feito, a representação dessa aceitação é o fogo que desce do céu ou a apresentação da glória de Deus no templo, se estivermos falando do dia da expiação. Portanto, é necessário que Cristo se apresente ao Pai para que o sacrifício seja legitimado, o sacrifício seja considerado puro, aceito. E essa é a cena que a gente está vendo aqui nesse contexto do encontro com Maria. A cena termina com Maria anunciando aos discípulos, e obviamente os discípulos não acreditaram nela. Isso a gente já viu nos outros relatos, de que eles não acreditaram no que as mulheres estavam dizendo, embora Pedro, por ter visto a cena da forma como viu, acreditou. Na sequência disso, se a gente observar, Jesus aparece aos discípulos, e aí vem uma cena clássica que todos nós conhecemos, que é a cena de Tomé. Lá no texto de Lucas e no texto de Mateus, a gente percebe que nem todo mundo acreditou. Tomé é a representação disso. E Tomé, duvidando de Cristo, Cristo se manifesta especificamente para Tomé entre os demais discípulos e pede a Tomé que toque nele. Toque nas feridas, toque no lado do ventre onde a lança do soldado perfurou Jesus. E aí Tomé acredita. E aí Jesus diz para ele, Tomé, porque você viu, você acreditou. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas acreditaram. E assim Jesus encerra essa conversa com os discípulos, nesse caso em específico, nessa condição em específico. A última parte do relato de Jesus está numa situação bem interessante lá no capítulo 21 de João. E vale a pena a gente olhar para esse texto, finalizando o último episódio da ressurreição de Jesus. Segue lá a partir do verso 1 do capítulo 21 de João. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de ser... Aí, tá bom. De novo, esse texto é interessante, primeiro, para retratar que, apesar de Jesus ter aparecido para eles, ainda a dificuldade de crença persistia e a surpresa da ressurreição de Jesus continuava latente entre os discípulos. A outra coisa interessante é que nas manifestações de Jesus ele aparece primeiro como alguém desconhecido e depois de realizar as coisas que eram
costumeiras nos eventos com os discípulos, eles o reconhecem. E aqui não é diferente. Jesus executa um milagre que, lá no início do ministério, ele executou no convite aos discípulos, que é o milagre da pesca. E, obviamente, quando acontece o milagre, eles se lembram da cena e reconhecem que quem está na praia pedindo para eles lançarem a rede é Jesus. E aí Pedro, como sempre, se atira na frente de todo mundo e vem nadando até a praia para encontrar Jesus, e depois chegam os outros com os peixes. Outra coisa curiosa é que Jesus está sentado na beira da praia, com o braseiro aceso, um peixe em cima do braseiro, aguardando eles chegarem, e aí pede para trazerem mais peixes e faz uma refeição para com os discípulos. Isso tudo para mostrar algumas coisas interessantes. Primeiro, que os discípulos, depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, não estão fazendo outra coisa que não voltar para a sua antiga vida. Os mesmos discípulos que haviam eliminado os barcos, deixado a profissão, agora voltam à pescaria, quando na realidade deveriam estar fazendo o que Jesus pediu. Aguardem, orem a manifestação do Espírito Santo até que vocês comecem o ministério. Mas não, eles voltam a viver a vida como viviam antes. E isso é interessante de observar aqui. Ou seja, há uma transição que precisa ocorrer até que os discípulos estejam de fato prontos para encarar a missão. E Jesus dá esse tempo de construção ou de recuperação para os discípulos após a sua morte, nessas aparições contínuas que ele vai fazendo aos discípulos. A parte final da cena a gente conhece porque é um clássico, que é a conversa de Jesus com Pedro, e nessa conversa com Pedro, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro, e é bastante interessante observar isso em contraste com a negação de Pedro. E é óbvio que Pedro percebeu, depois da segunda pergunta, quando a terceira veio, que Jesus estava recuperando aquilo que aconteceu lá no julgamento, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes. Encerrando essa condição e o perdão a Pedro, então, a partir daí, o que a gente vê na cena é o final da história da despedida de Jesus, que vai acontecer não em João, mas ela vai acontecer em Atos, no capítulo 1. O que é interessante também de observar nesse último bloco do capítulo 21 de João, são os 2 últimos versos. Aliás, os 3 últimos versos. Vamos ler lá do verso 23 ao 25. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segura aí um pouquinho, então, do que a gente está falando. Depois que Jesus faz as perguntas a Pedro e pede a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Jesus ainda faz mais algumas descrições e, então, vem uma referência, de novo, postada por Pedro, em contraste com os demais discípulos, abordando, né, dentro dessa condição, que Pedro é um sujeito que não vai mudar mais de opinião, de que ele vai com Jesus até o fim, etc. E dentro dessa condição vem uma fala de Jesus a respeito dos discípulos e pontuando que, dando a entender, pelo menos num primeiro momento, de que um dos discípulos talvez não morresse, no sentido de martírio. Quando Jesus faz essa abordagem, obviamente, Pedro interpreta, e outros discípulos também, que Jesus estava dizendo que João viveria eternamente, ele não provaria a morte. Quando na realidade Jesus nunca disse isso, ele só disse que se for da minha vontade que isso aconteça, vai ser assim. E nada importa disso a você, Pedro. O que vai acontecer com João e que eu disse que vai acontecer importa a João, e o que eu disse que vai acontecer com você importa a você. Você não precisa saber do que vai acontecer com João. Jesus estava dando uma bronca em Pedro, mas a interpretação foi outra, e isso gerou um boato que permeou a igreja cristã do primeiro século. O boato de que João não morreria. João teria vida eterna, não provaria a morte. Óbvio, isso não é verdade, e o próprio João atesta isso, de que Jesus nunca quis dizer isso. Mas há um fato, o fato de que João não experimentou o martírio. Apesar de ter sido preso em Patmos, João morreu de velho. Todos os demais discípulos morreram perseguidos pelo império, em algum tipo de martírio dentro das condições das perseguições do império, exceto João, que morreu velhinho,
depois que saiu da ilha de Patmos, em que ficou preso, na sua libertação, ele ainda vive mais um tempo em Éfeso, até que ele morre, já beirando aí os 100 anos, dentro do finalzinho do primeiro século. O texto termina, dentro dessa condição, com duas afirmações, verso 24 e 25, que é João falando de si mesmo agora. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. E assim ele encerra o seu evangelho. É muito interessante observar isso, obviamente uma hipérbole, mas ainda que uma hipérbole, é interessante de entender que o que está retratado nos evangelhos é a ínfima porção do que aconteceu durante aqueles 3 anos e meio do ministério de Jesus. Veio para os evangelhos aquilo que de fato importava para a gente reconhecer quem foi Jesus. Perspectivas diferentes, evangelistas diferentes, com públicos-alvo diferentes, mas que dão para a gente uma percepção ampla do cenário que envolvia a vida de Jesus. A cena da vida de Jesus termina em Atos, os versos 1 a 9 do capítulo 1. É o último episódio de permanência de Jesus na Terra. Vamos a ele e a gente encerra aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Okay. Pega a sequência, vamos até o final desse bloquinho. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ok, e aí voltaram para Jerusalém, no monte chamado Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um céu. E assim encerra a história. O que é interessante aqui? Primeira coisa é Lucas escrevendo. Então, Lucas afirma: eu escrevi um primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, onde eu retrato toda a história de Jesus, todos os seus processos e ensinamentos, até o dia que ele foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, isso encerra o livro de Lucas. E aí Lucas abre um segundo livro para contar os atos dos apóstolos depois da ascensão de Cristo. E o que divide os dois textos, Lucas e Atos, é essa introdução, contando como aconteceu a ascensão de Jesus. E aí, dentro do contexto da ascensão, chama a atenção alguns detalhes. O primeiro, de que Jesus apresentou provas incontestáveis da sua ressurreição, e isso tem a ver tanto com o tempo, 40 dias aparecendo a eles, quanto pela quantidade de pessoas envolvidas nos eventos. Jesus não aparece só aos discípulos, mas a várias outras pessoas, além, obviamente, das pessoas que ressuscitaram para contar a respeito de Jesus.
Portanto, de forma inconteste, a ressurreição de Jesus foi anunciada, e só isso já é motivo suficiente para a gente parar e se perguntar como um evento dessa natureza poderia ter sido velado. Razão óbvia que não foi. Outra coisa interessante é, apesar de a gente não ter provas materiais, nem a respeito da existência e nem da morte, nem da ressurreição de Cristo, as provas testemunhais são de tal ordem, de tal amplitude, que quase nenhum evento na história é tão claro, tão evidente, apesar da distância no tempo, 2000 anos atrás, quanto a morte de Cristo e a ressurreição dele. Afinal de contas, milhares de pessoas nos anos que se sucederam morreram para dar conta dessa história. E morreram sem receber nada em troca, ou seja, que tipo de loucos seriam esses que, para atestar a ressurreição de alguém, pagam com a própria vida sem receber nada, sem ganhar nada, só mais sofrimento? Portanto, quando Lucas fala de provas incontestes, de provas incontestáveis, o que ele está pontuando é isso. Não faz sentido tudo que se construiu a partir da existência de Jesus, não faz sentido pessoas morrerem por isso, não faz sentido pessoas sofrerem por isso sem ganhar nada em troca. Portanto, ou a história é verdadeira, ou o mundo testemunhou o maior conjunto de pessoas enlouquecidas juntas numa mesma época. Não faz sentido isso. Na sequência, ele vai pontuar o que ocorre, então Jesus reafirma a necessidade de que eles aguardem a manifestação do Espírito Santo para o início da missão, e então ascende aos céus entre as nuvens, e aí aparecem os anjos para anunciar aos discípulos, primeiro questionando e depois anunciando aos discípulos que Jesus voltará da mesma forma como eles o viram subir. Daí as expressões que a gente encontra tanto em Daniel quanto em outros textos do Novo Testamento, inclusive Apocalipse, dando conta da vinda de Jesus neste contexto, assentado nas nuvens do céu, com todos os seus anjos, vindo para resgatar os seus filhos. E a reafirmação da extensão da missão: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ou seja, o evangelho agora é partilhado com todos, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 9, quando a gente observa que na última semana haveria um contexto de eventos ligados ao batismo, à unção de Cristo, ligados à morte de Cristo na metade da semana, e o evangelho a muitos no fim da semana, quando a aliança agora é firmada com muitos, no sentido da abrangência da aliança, que agora sai do povo de Israel e vai para o mundo inteiro na proclamação do evangelho. E aqui a gente se inclui, que é a oração de Jesus no capítulo 17, quando ele pontua no finalzinho da oração que ele ora não somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer por intermédio deles, porque esses também participarão da missão, que é o que a gente vê aqui no final de Atos ou no final de Mateus, no capítulo 28. Portanto, fazemos parte da segunda instância disso, da geração pós-discípulos, e aí inclui-se todos os últimos 2000 anos de história, a geração pós-discípulos, que pregaria o evangelho ao mundo, e no nosso caso em específico, algo peculiar: a última geração. O último evento enquanto pregação do evangelho, no sentido de que vivemos no tempo do fim, e de fato, quem vive no tempo do fim pode ser, se desejar, a última geração. E essa é a essência dos evangelhos no que diz respeito à transposição no tempo para os nossos dias. Mais do que uma história que nos deixa contentes ou contritos, depende a parte da história que estamos lendo, a principal coisa dessa história é despertar-nos ao cumprimento último dessa missão, para que o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição façam sentido de fato. Espero que percurso longo, mas de certa maneira detalhado, que é o que a gente se propôs a fazer durante esse período aí de encontros, tenha valido para relembrar todos esses detalhes que envolveram os evangelhos. Óbvio, a gente ainda poderia ampliar isso aqui bem mais, se quiséssemos fazer uma análise exegética verso a verso, mas pelo menos para relembrar toda a história e a sequência dos principais eventos, esse tempo nosso junto serviu para isso. Daqui para frente, seguimos para outras jornadas ou outras áreas de estudo. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estudar a vida e o ministério de Jesus e principalmente relembrarmos da essência do sacrifício de Cristo e daquilo que isso implica na nossa vida e no nosso contexto. Dá-nos, Senhor, o poder manifesto do Espírito para que possamos cumprir a obra e que a promessa feita de que Jesus voltaria nas nuvens do céu seja algo tangível na nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.